Saudações cristãs a todos, com a graça e a paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo no teu coração. Eu espero que você esteja bem e que Deus do alto te abençoe e prospere sobre a tua história, sobre a tua vida e a tua caminhada cristã seja uma caminhada próspera. Queridos, primeiramente agradeço a irmã e irmão que está aqui assistindo, que clicou nesse vídeo. Agradeço a tua presença, peço gentilmente que fique comigo até o final. O assunto, o tema de hoje que eu quero falar é sobre aquela atriz global, uma atriz bem conhecida, que namorou com o Neymar lá há um tempo, enfim, é a Bruna Marquezine. Tem um vídeo dela aqui em que ela fala sobre aceitar Jesus. Esse termo ele não é muito utilizado no universo CCBano, mas é muito utilizado nas demais igrejas. Essa consideração que eu vou fazer aqui hoje a respeito desse aceitar, e qual é a aplicação desta palavra? Tem gente que diz, não, quem sou eu para aceitar Jesus? A ideia de quem sou eu para aceitar Jesus, se usar-se a ideia que a Bruna Marquezine está usando, realmente parece não fazer sentido. Quem somos nós, né, para aceitá-lo? Mas eu quero traçar uma linha de raciocínio e identificar em qual lugar da frase, como ela se aplica usando esta palavra aceitar Jesus. E como a Bruna Marquezine foi muito infeliz e ainda faz umas críticas ou joga nós cristãos, né, porque ela chama nós de fã-clube, né, ou de fã-clube de Jesus, né? Ela diz que nós estragamos o rolê. E com isso eu gostaria de trazer alguns pontos, mas antes de mais nada eu vou mostrar aqui de longe para os irmãos ver o vídeo dela. Eu pretendo fazer um pouquinho afastado porque eu não quero incorrer em direitos autorais, mas vamos lá. Eu queria frequentar uma igreja evangélica e ficar confortável com o fato de ser cristã, ponto. Eu não sou uma pessoa religiosa, não sou mesmo, assim, eu já entendi isso e também estou em paz com isso. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, eu valorizo o meu relacionamento com Deus. Mas eu, por exemplo, para você entender como é que pra mim é... Vamos lá. Para valorizar relacionamento com Deus. Relacionamento não é uma via de uma única mão. É uma via de mão dupla. É reciprocidade. É parte de nós para com o Senhor e do Senhor para conosco. O relacionamento é no mínimo duas pessoas. Nesse caso, o relacionamento não poderia ter com a vida que ela tem. Porque a própria Escritura deixa bem claro que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, o relacionamento que ela tem com Deus é nas vias de inimizade, não de amizade. Muito pelo contrário. Toda vez que eu estou em algum lugar e a pessoa pergunta se eu quero aceitar, se você ainda não, vem aqui na frente, aí a pessoa vai lá chorando. Pra aceitar Jesus. Eu quero aceitar todas as vezes. Eu já aceitei mais de uma vez, por exemplo. Aí a pessoa fala, nossa, ela deve ter se desviado. Não, é porque eu só acho muito legal. Eu gosto muito de Jesus. Ele é maneiraço. O cara é da hora. Tipo, ele é muito legal. O fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Mas ele em si, ele é legal. A fanbase é que às vezes é uma bosta. A fanbase é uma bosta. Segundo ela, a fanbase que seríamos nós, cristãos. Né? O fã-clube estraga o rolê. Ela está usando termos... de uma gíria popular e atual da molecada mais jovem de hoje. Bom, esse aceitar Jesus, que ela diz que aceitou 2 ou 3 vezes ou mais, toda vez que chamam ela para aceitar, ela aceita porque Jesus é maneiraço. Jesus não é maneiraço, Jesus é Deus, irmão. Ele não é maneiro segundo o conceito. Para falar que é maneiro ele e não é maneiro a fanpage, né, ou a base, né, a fanbase no caso, se nós não somos maneiros, veja bem, o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós devemos ser imitações de Jesus, né, para nós imitarmos Cristo. Paulo disse também, de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E Cristo diz para imitar ele, ou seja, somos cópias de Jesus. Por mais que não conseguimos atender, né, a qualidade de Cristo como cópia, mas estamos aqui em busca disso, é um processo, conversão, santificação, tudo é um processo. E isso vai criando evolução. Cada dia eu vou me esvaziando mais de mim, negando-se a mim mesmo, e o Senhor vai enchendo o meu coração do que é dele. Então eu vou distanciando de mim e aproximando de Cristo. Esta é a ideia, né, de uma vida cristã, de que nós nos vamos moldando. Ele é o molde perfeito, certo? Quando ela diz aceitar Jesus, veja bem, queridos, quando eu olho para esta ideia, aceitar Jesus porque ele é maneiraço. Não, ele não tem que ser maneiraço segundo o meu conceito. E, na verdade, Cristo, para o homem mesmo, ele não é legal.
Porque o homem natural e suas decadências, as suas inclinações, as suas carnalidades, assim como a da Bruna Marquezine, nenhum de nós iríamos gostar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é maneiraço. Jesus Cristo, ele exige renúncia. Ele exige que eu aborte as minhas alegrias e ampute os meus pecados. Ele exige um sepultamento do velho homem para que renasçam outros segundo os moldes dele. Quando ele convida para segui-lo, não é com facilidades. Ele diz: quer vir após mim? Renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Esse processo não é um processo agradável em que eu vou olhar para Jesus segundo os meus conceitos e chamá-lo de maneiraço. Porque se eu olho com uma visão rasa, conforme a Bruna Marquezine, a maioria que estão entrando nessas igrejas que são mais pregadores coaches motivacionais e que suavizam o evangelho e exclui pontos da escritura em que vai atacar, que vai diretamente confrontar o homem, que vai cobrar do homem um posicionamento, um renascimento, isso não é pregado nesses púlpitos. Então está enchendo as igrejas de pregadores que agradam o público. Cristo nunca agradou o público. Na verdade, enquanto ele pregava, o povo se levantava e ia embora, por não gostar do teor do sermão, por achar muito duro. Pedro trouxe esse conceito, está muito duro, e o Senhor, olhando para Pedro e para os 12, disse, né, se vocês querem ir com eles também, vá. O Senhor, ou seja, não trocou o paladar, não melhorou segundo o conceito humano, não ajustou ao paladar da freguesia. Vocês querem comer o pão da vida? É assim, ó, é amargo no paladar, mas é doce no ventre. Igual o livrinho que João comeu lá em Apocalipse. Ou seja, no paladar ele não é agradável. Então Jesus não é maneiraço. E a fanbase, ou o seu fã-clube, que somos nós, porque ela está se referindo aos cristãos, aqueles que seguem Cristo, eles não estragam o rolê, porque nós, quando trazemos o verdadeiro evangelho, nós sim, tem o que é aceito sobre a palavra, o que a doutrina defende e o que a doutrina não defende e condena, e nós não conseguimos então ajustar ao paladar do homem, da mulher, que vem ouvir o evangelho. Um evangelho falso, ele é adocicado, amorfadado, ele é gostoso de ouvir, porque ele vai falar de você, para você e com você, sobre a tua história, da tua história, e querer escrever uma história ainda melhor, segundo aquilo que você gosta de ouvir. Então são sobre os seus sonhos, sobre as suas lágrimas, sobre os seus projetos, sobre o desprezo que você sofreu, sobre a transformação que ele vai fazer na tua vida como um todo, que vai criar inveja para todo mundo. Então esse Jesus que ela conhece segundo esse conceito, então logo que ela diz que ele é maneiraço, porque ele fazia milagre, porque ele era amoroso, porque ele era humilde, mas esse mesmo Jesus chamava o povo de filhos do diabo. Ele mesmo chamava os fariseus de sepulcros fedorentos, carnicentos. Esse era Jesus, porque Jesus nunca ajustou o pão segundo o paladar de quem vai comer. Quem fosse que comer é que tinha que se modelar segundo o paladar, segundo o pão da vida. Não é Cristo que vai se modelar a nós, é nós que devemos se modelar a Ele. Então quando ela usa esse termo dizendo que Ele é maneiraço, mas que os seguem não são, logo ela não entende aqueles que seguem. Existem mesmo crentes que estão por aí fazendo coisas que não são de um cristão, de um caráter cristão, mas esses não são cristãos, são lobos que estão disfarçados de ovelhas. Mas aquele que segue Cristo, ele não é um cara legal segundo os moldes mundanos, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Logo, eu não posso me alegrar com nudez, com sensualização, com adultério, com o uso de drogas. Eu não posso me alegrar com essas coisas. Eu não posso sentir alegria em conviver com alguém que faz isso. Eu não vou desprezá-lo, mas eu sempre digo aqui, olha, você pode andar com um traficante, mas desde que o traficante ande nos teus caminhos e não você nos caminhos dele. Você pode andar com o mau caráter que for, não importa, mas desde que este mau caráter anda nos caminhos teus, e os teus sejam o caminho de Cristo, não você andar no caminho dele. Aquela máxima, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és, só se aplica a ideia se eu andar no caminho daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa é uma pessoa pecadora, eu vou andar no caminho do pecado, então logo, aí sim, conclui-se que eu também sou pecador, porque eu estou andando no caminho do pecado. Agora, se quem me acompanha, quem está do meu lado, me acompanha nos caminhos de Cristo, pode ser a pior pessoa do mundo, o mais mau caráter possível. Se eu levá-lo para o caminho de Cristo, a misericórdia de Deus pega o homem mais pecador, o pior homem, a pior espécie, e o coloca no céu. E a justiça de Deus, ele pega o melhor homem e lança no inferno. Tem uma frase que é muito top, eu acho muito linda. Eu mereci, só vai dizer quem estiver dentro do inferno.
No céu ninguém vai dizer que mereceu a coisa alguma, porque é um favor e mérito. Só chegaremos até agora pelo favor de Cristo, pelo mérito de Cristo, pela glória de Cristo. Então ela dizer que aceita Jesus, aceitar Jesus, querido, é aceitá-lo como sendo a sua única saída para a vida eterna, seu único caminho para perdão diante de Deus, que você deve uma reconciliação, você é um homem contra, uma mulher contra Deus por natureza pecadora. Então, ao aceitar Cristo, você aceita a ideia toda, a ideia completa de que como pecador eu sou incapaz de me salvar, Ele é o único e suficiente Salvador, Ele pagou o preço da minha salvação na cruz, eu devo a Ele reverência, honra e renúncia pessoal, eu devo reconhecer que eu sou um pecador que merece por justiça a morte eterna, mas que por causa do favor de Cristo eu estou sendo agraciado com a vida eterna. Então aceitar é aceitar a ideia toda, não aceitar, eu aceito Jesus, ele é maneiraço, eu aceito ele porque ele é legal, né? Se ele não fosse legal, eu não aceitaria. Quem somos nós para julgar se ele é isso ou ele é aquilo? Ele é santo, perfeito, um justo, 3 vezes santo. Então, independente do meu conceito, o conceito real de um homem carnal e caído é que Jesus não seja legal. Ele só é legal segundo ela porque ela está vendo a parte do milagre, dos favores e da bondade, da humildade. Agora, aceitar Jesus de verdade é aceitar a proposta do Evangelho, que me põe como condenado absoluto e que o favor dele permite a minha salvação. Então, aceitar é aceitar a minha renúncia como homem e entender, é só nele que eu vou ter salvação e misericórdia. Então, eu aceito a ideia completa de que eu mereço condenação, mas por causa do favor dele, eu vou receber salvação. Então, esta é a ideia de aceitar. Só aceita realmente quem aceita primeiro que merece juízo, que merece morte, que merece condenação, que merece cruz, que é culpado da crucificação de Cristo. Ele sendo justo, ou é porque ele foi condenado? Se ele era justo, ele permaneceu justo, imaculado. Ele foi condenado por causa de mim e de você. Nós somos o culpado da morte de Cristo. Portanto, então, aceitar é aceitar que eu sou aquele que levou Cristo para a cruz. Eu sou o culpado da morte dele. E a partir do favor entender o tamanho do amor e da misericórdia, o amor ágape, que envolveu sobre a minha cabeça uma proposta de salvação. Eu preciso aceitar que eu dependo única e exclusivamente de Jesus para ser salvo. Então essas falas dessa Bruna Marquezine, falando mal ainda das cópias de Jesus, daquele que segue Cristo, aquele que imita o Senhor, esses não são maneiros, porque eles não são coniventes com o mundo, com o mundalismo, com o pecado, irmãos, com a libertinagem, com a lascívia, com drogas ou outras coisas mais. Esses não são a favor disso. Então a vida começa a se tornar pura, separada, porque santo é ser separado, a palavra santo é separado. Então nós vamos sendo separados por Deus do mundanismo, né? Da carnalidade, da inclinação carnal, porque em nós começa a manifestar os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Irmãos, então este é um conceito. Você quer aceitar Jesus? Não é aceitar Ele porque nós nem somos dignos de aceitá-lo, é aceitar o que você é e o que você depende dele, aceitar a proposta do Evangelho. Aceite Jesus no teu coração, mesmo você que já foi batizado, que tem muitos que foram batizados, mas ainda não aceitaram Jesus. Aceitar Jesus, de novo, é aceitar a ideia do Evangelho, que te coloca como absoluto condenado e ele como a única saída de salvação. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo.